Está querendo migrar para a área de programação usando o Salesforce, mas não sabe o que estudar? Esse vídeo aqui é para você. Pessoal, eu sei que quando a gente está tentando aprender uma tecnologia nova ou algo novo na nossa vida, o normal é a gente querer aprender o máximo de informação possível para ficar bom naquela área, né? Só que isso acaba travando a gente, né? Porque a gente não sabe se essa informação é relevante, há muita informação desconexa, a gente acaba se perdendo e acaba ficando travado sem saber para onde ir, e isso nos impede de começar. Então esse vídeo aqui é para você que quer conseguir uma vaga na área de programação em 2023 com o Salesforce, e eu vou falar para você o que os recrutadores esperam que você saiba. Fala pessoal, Bruno Souza na área, sejam muito bem-vindos aqui ao Aprender Salesforce, mais um vídeo aqui para vocês. Esse vídeo aqui, pessoal, vai ser a continuação do vídeo da pesquisa de mercado que eu fiz. Mas se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu fiz um vídeo no qual eu estava no Brasil, alterei minha localização para o Brasil e para ver como estava o mercado lá. Então, se você não viu ainda, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Eu fui para o Brasil, alterei minha localização para Campinas, São Paulo, para a gente ver como que estava o mercado lá. E recebi alguns contatos de recrutadores. Então, nesse vídeo eu coloquei como que é feita a abordagem dos recrutadores, o que eles falam, coloquei inclusive salário. Então, se você está querendo migrar para Salesforce, para programação, e quer saber mais ou menos quanto você vai ganhar, e para ter uma ideia, esse vídeo tem essa informação lá, tá? Então, vale muito a pena você ver também. Esse vídeo aqui que vai ser a continuação, vai ser o seguinte, eu falei com esses recrutadores, eles me passaram a descrição das vagas e também as atividades que você teria que fazer se você integrasse a equipe e também o que você precisa aprender, né? Tem os requisitos lá. Então, esse vídeo aqui é para isso, pessoal, para ajudar você que está querendo estudar, está querendo começar, mas não sabe por onde. Eu vou falar tudo isso aqui nesse vídeo. Tudo que os recrutadores estão pedindo, todo o conhecimento que eles querem que você saiba, eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Antes de mais nada, se você não nos segue lá no Instagram, segue lá, é o Aprender Salesforce, vou deixar aqui para vocês o link. Lá eu tô postando conteúdos diários sobre programação, então tá muito bacana lá. Vamos agora para o vídeo para ver esses requisitos, o que essa galera tá querendo que você saiba aí. Tá muito massa, vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou comentar aqui cada requisito que eu recebi das recrutadoras, tá? Isso aqui é um PDF que eu recebi, tirei um print e vou compartilhar com vocês, requisito por requisito e comentar um pouquinho sobre eles, tá? Então aqui, vamos lá, né? Falando um pouquinho das atividades que seria da vaga que eu recebi, tá? Então aqui, realizar a análise e desenvolvimento das ações para atender as demandas solicitadas, perfil de delivery. Então, nesse caso, pessoal, dá a entender aí que é um perfil mais, assim, de entrega, né? Seria mais isso. Então, ou seja, você receberia ali um ticket, um chamado, teria que analisá-lo, provavelmente estimar quanto tempo você demoraria para realizar, para terminar ele. Isso é uma tarefa importante também. E depois, de fato, iniciar. Uma coisa importante aqui, pessoal, é o seguinte: nesse perfil, e aliás, em qualquer perfil de programador hoje em dia, não existe mais aquele programador que só fica sentado dentro de uma salinha com aquela telinha preta, codando, sem falar com ninguém, tá? Esse profissional não existe mais, galera. Hoje em dia, o programador tem que saber se comunicar muito bem com as pessoas. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, você teria que falar com alguém, né? Ou a pessoa que está te passando o ticket, ou às vezes até mesmo o próprio usuário. Você poderia entrar em contato direto com ele e tirar suas dúvidas. Então, é muito importante, né, que o que você vai fazer esteja claro na sua mente. Você não pode ir com dúvida para o desenvolvimento, porque senão você perde um tempo lá desenvolvendo e chega na hora de apresentar depois, na hora que termina, e não tem nada a ver com o que foi pedido. Então, isso não pode acontecer. Então, a comunicação, pessoal, hoje em dia, para um programador, se você acha que não acredite nisso, tá? Hoje em dia, o programador tem que saber se comunicar, tanto verbalmente quanto escrita, tá? Vamos aqui para o próximo, pessoal. Desenvolvimento em Apex e Lightning Web Components. Mais requisitos aí. O Apex é a linguagem padrão do Salesforce, então é muito bom, muito importante que você saiba ela, saiba utilizar os recursos básicos, saiba as boas práticas, é muito importante mesmo. E o Lightning Web Components são os componentes novos do Salesforce, né, que usam
uma linguagem parecida com HTML, JavaScript. Então também é muito utilizado. Você vai precisar, às vezes, criar novas telas, fazer até CSS você consegue utilizar. Então, a parte de HTML, CSS e JavaScript ali, você precisa também saber para poder trabalhar com eles, tá? É muito importante, que é muito utilizado nos projetos. Próximo aqui, desenvolvimento escalável, pessoal. Também é um tema muito importante hoje em dia, porque assim, né, você sempre tem que estar desenvolvendo e já pensando numa possível expansão do seu aplicativo, do seu software, enfim. Então você tem que sempre desenvolver já pensando num volume maior de registros, não pode só pensar assim em poucos registros, tem que ser uma aplicação sustentável. Isso já envolve também o conhecimento de Apex, né? Você tem que saber fazer um código otimizado para que ele consiga, seja capaz de trabalhar com o maior número de registros possível, sem atingir os limites do Salesforce, tem que ficar abaixo desse limite e tem que ser escalado. Então, assim, num primeiro momento como júnior, é bom que você já aprenda já essas técnicas, né, de tornar o seu desenvolvimento escalável. Mas assim, eu acho que para um júnior não seria tão necessário ainda. Mas é sempre bom você pensar nessa de uma maneira já de otimizar o seu código e fazer com que ele funcione com o maior número de registros possíveis, tá? Participar das reuniões de acompanhamento das atividades, dailies, reuniões mensais com o sponsor, apresentando a evolução das suas ações. Isso aqui, pessoal, em todo projeto, quase todos os projetos hoje, é usada uma metodologia ágil, seja ela o Agile ou o Scrum. E nessas metodologias, né, tem alguns padrões que são seguidos ali, e a Daily é um deles, que é o quê? A Daily é uma reunião diária onde você vai estar dando um feedback das suas ações, um status dos tickets que você está trabalhando. Então você vai reunir na sala com outras pessoas, a sua equipe toda, geralmente, né, os gerentes, product owner, outros desenvolvedores, e cada um vai falar a sua tarefa, vai falar as suas dificuldades, ou se está fluindo tudo bem, vai falar se está entregando no prazo ou não. Então aqui também entra a comunicação, tá? É muito importante saber se comunicar nessas dailies, ouvir os requisitos que são passados, muitas vezes na daily também são passados requisitos, e você pode também tirar suas dúvidas ali, né? Às vezes você começa a desenvolver um ticket ali, num dia, aí surge dúvidas durante o dia, não deu tempo de perguntar no mesmo dia para a pessoa, na daily você pode fazer isso, você pode perguntar também, se for uma coisa rápida ali, pode tirar sua dúvida na daily. Então, isso aqui envolve comunicação, tá? Então, dailies, reuniões, reuniões mensais com o sponsor, aí já é uma particularidade desse projeto em específico, tá? Mas as dailies, praticamente todo o projeto vai ter, tá? Vamos para o próximo. Realizar as estimativas de novas necessidades apontado as premissas e justificativas utilizadas. Nesse caso aqui, pessoal, já seria para um perfil mais sênior que essa vaga, que seria assim, um profissional mais sênior, ele já tem a capacidade de sugerir melhorias para o sistema atual e justificar essas melhorias que eu está pedindo ali, né? Então, assim, a princípio, para quem está começando agora, isso já não seria tão exigido, tá? Mas é muito bom, quando você está começando, você já vê como que as pessoas que estão acima de você, né, os seniors, como que eles agem nessas situações e como que eles sugerem novas coisas, tá? Novas funcionalidades. Então, nesse caso aqui é mais um ponto para um cargo mais sênior, tá? Vamos aqui para o próximo. Participar e atuar nas reuniões e discussões com nossos clientes com proatividade. Aqui também envolve a comunicação de novo, pessoal. Olha só. Reuniões você vai ter em vários momentos do projeto, tá? Sejam as dailies, ou seja, reuniões quando vai começar a ter uma feature nova, as pessoas se reúnem ali, conversam o que precisam, os usuários passam as suas necessidades, a gente analisa, vê qual que é o melhor caminho para ser seguido, qual que é o melhor desenvolvimento. Então, assim, é muito bom participar dessas reuniões e também sempre estar tentando sugerir, tá? No primeiro momento, como eu disse, né, um júnior não teria que sugerir nada ali, né? Mas no primeiro momento, observe todo mundo, observe como que o sênior reage
nessas discussões, nessas reuniões, quando alguém vai criticar alguma coisa, como que ele se comporta. É muito bom no começo você estar observando tudo, pessoal. Não só no código, mas também de comportamental, tá? Como que as pessoas se comunicam, como que elas lidam com problemas. Então é muito importante estar atento a tudo, tá? Vamos seguir aqui para o próximo. Analisar problemas e propor soluções, bem como ser capaz de manter e dar sustentação em sistemas novos e sistemas legados, aplicando boas práticas. Aí também, no primeiro momento, para um júnior não seria tão assim, requisitado isso, tá? Mas com o passar do tempo, pessoal, você vai, por exemplo, trabalhando num certo fluxo do projeto. Então, por exemplo, assim, quando você é júnior, né, você pega geralmente um fluxo para trabalhar nele, né, pega um Jira, e você fica mais ou menos que fazendo várias coisas ali, né? Vai surgindo outras necessidades no mesmo fluxo. Geralmente as pessoas, passa para ele que ele já mexeu. Aí você vai mexendo, chega uma hora que você está mexendo tanto ali naquele fluxo e você está melhorando, né? Que vai passando o tempo. No começo você vai ficando, no começo você chega assim, você está meio cru, né? Você está meio com medo, tá com aquele conhecimento básico, mas aí você vai enfrentando, né? Vai pegando o dia a dia, vai melhorando. E chega uma hora que você começa a conhecer tanto o fluxo ali, né, que você está trabalhando, né, que aí você começa a observar, por exemplo, um código antigo ali que já existia, que feito por outra pessoa antes de você chegar, e você começa a ver ali que, pô, esse código aqui não está na boa prática, hein, poderia ter sido feito dessa maneira. Aí você começa já a ter ideias novas, né? Isso é muito bacana, pessoal. Você mexe tanto com a coisa, chega uma hora que você já começa a ter ideias de melhorias ali. Então isso é muito importante. Então, assim, não vai ser cobrado no começo, tá? Mas sempre tentem ler códigos de outras pessoas, códigos mais complexos. Às vezes as pessoas fazem um código um pouquinho diferente do que você faz, às vezes é melhor, às vezes não é. Então aí você acaba pegando o que for bom de referência e acaba utilizando no seu código. Então é muito interessante isso aqui, tá? Vamos para o próximo aqui. Triggers e processos assíncronos. Manutenção em projetos existentes, integração por API. Exatamente, pessoal. Aqui também entra a partir das triggers e processos assíncronos seriam código Apex, né? Para triggers seria na criação de registros, atualização e exclusão de registros. A trigger é muito importante, tá, pessoal? É um processo, é um recurso, né? Muito importante do Salesforce que nós usamos quase que diariamente. Tem muita lógica que é feita na trigger, então é muito importante você saber, principalmente os contextos, né? After insert, after update, before insert, before update. É muito importante saber disso. Casos assíncronos já seria, por exemplo, integrações com outros sistemas, né, na qual você manda uma requisição e uma chamada, né, para o sistema externo para obter uma informação ou para passar uma informação. Depois você tem que receber a resposta e fazer uma tratativa dela, tá? Então, integrações REST e SOAP são muito utilizadas, tá? Então, também vale a pena estudar isso, tá? Manutenção em projetos já existentes. Aqui você vai ter que saber ler código de outras pessoas, como eu falei aqui no item anterior. Então é muito importante você estar sempre lendo o código, tentando entender sozinho o que está sendo feito, tá? Muito importante isso. Integração por API também entra aqui os assíncronos, que é as integrações REST, tá? Então isso está pegando bastante, tá, pessoal? Hoje em dia, como existem vários sistemas ali, eles têm que se conversar entre si. Então, tem sistemas que vão ter que chamar o Salesforce e obter dados, ou às vezes o Salesforce vai ter que chamar um sistema externo e coletar dados de lá e trazer para dentro. Então, integrações REST está tendo muito, pessoal. Vale a pena estudar isso aí também, tá? Pessoal, essa aqui então foram as principais atividades que você teria que fazer no dia a dia, caso você integrasse essa equipe, tá? Agora a gente vai verificar quais são os requisitos, né? O que esse recrutador está esperando que um desenvolvedor soubesse para poder integrar esse time. Então vamos lá, passar pelos requisitos agora. Requisitos, conhecimentos em Apex. Então, pessoal, como todo mundo já sabe, né? O Apex é a linguagem própria do Salesforce. Então, para você desenvolver nela, você tem que saber ela, né? Não tem como fugir disso.
Mas assim, pessoal, não confundam conhecimentos em Apex com você ser o mestre do Apex, tá? Tem uma diferença muito grande aí, tá? Tem pessoas que ficam pensando, eu não vou dar conta, eu sei pouco, então não posso tentar a vaga. Não, não é assim, pessoal. Conhecimento é você saber um certo nível ali. Então, por exemplo, essa vaga específica era para sênior. Mas, por exemplo, se for uma vaga de júnior, o conhecimento é de acordo com o júnior, entendeu? Não vai ter que ser o mestre do Apex, fazer tudo, tá? Então, pessoal, não fique achando, eu sei pouca coisa, não posso tentar. Se você sabe o básico, sabe as boas práticas, você pode tentar sim, tá? Não fique com medo, não. E lembrando, seja bom o suficiente, pessoal. Não tente ser o perfeito, não tente ser o melhor. Seja bom o suficiente. Se você é júnior, tem o conhecimento de júnior, a vaga é para júnior, vai para cima. Aplica para a vaga, faz o teste e ir embora. Vai para cima, tá? Próximo requisito, vamos ver. Conhecimento em Visual Force e Lightning Web Components. É isso mesmo, pessoal. A Visual Force, apesar de ser um mais antigo, né? Tivemos a Visual Force primeiro, depois o Aura Component, e agora o mais recente é o Lightning Web Component, que é uma linguagem, um componente que você utiliza uma linguagem mais avançada de JavaScript e tudo mais. Só que assim, apesar desse ser o mais novo, acredito que em todos os projetos, pessoal, você vai acabar utilizando os três, tá? Porque mesmo que a empresa esteja utilizando Lightning, né, uma org que esteja no Lightning, sempre você vai encontrar lá uma Visual Force que já existe ali, que tá sendo utilizada ainda, tá? Que não foi trocada por um componente. Então, se surgir algum chamado, você vai ter que saber da manutenção nela. Então, você vai ter que conhecer, vai ter que saber como funciona. A mesma coisa para o Aura Component. Mesmo que tenha Lightning Web Components, isso não impede de haver já Aura Components que já foram criados antes. Então, mesma coisa, surgiu um chamado, um ticket num fluxo que usa um Aura Component e caiu para você, você vai ter que ir lá e dar manutenção. Então, você tem que conhecer. Então, é muito importante conhecer os três, tá? Vamos aqui para o próximo. Conhecimentos e integração REST. Também falamos ali em cima, pessoal. As integrações hoje em dia está acontecendo muito, está muito comum hoje em dia. Os sistemas têm que se conversar, têm que buscar informação, trazer informação. Então é muito importante você saber fazer integrações REST. E é um assunto que eu já falei lá no Instagram. Eu quero trazer mais esse assunto aqui para o canal, então eu vou trazer uns exemplos para vocês também de integração REST, que é muito importante, tá? Vamos seguindo aqui. Controle de versão com Git. Pessoal, esse recurso eu considero crucial, pessoal. É muito importante saber. E pelo que eu vejo, pessoal, conversando com outros desenvolvedores aí, conversando com pessoas do meu projeto, é uma coisa que todo mundo subentende que você sabe. Ou seja, se você é desenvolvedor, por exemplo, você vai numa entrevista de desenvolvimento, o seu entrevistador já pressupõe que você sabe isso e ninguém te ensina. É uma coisa que cada um aprende de um jeito. É uma coisa impressionante, pessoal. Cada um aprende de um jeito o Git. E assim, as pessoas pressupõem que você tem que saber. O cara é desenvolvedor, então ele sabe Git, sabe versionamento. Então, assim, tem pessoas que não sabem e acabam se prejudicando. Eu mesmo, pessoal, já tive problema por não saber isso nos primeiros projetos, porque é uma coisa que ninguém ensina, né? Então, acabei não estudando e tive problema. Então, acabei me prejudicando um pouco ainda por causa disso, por causa de não saber como fazer. Então, foi uma coisa que eu ralei, fui por conta, busquei, e hoje em dia eu consigo utilizar o versionamento tranquilamente. Então, não quero que vocês passem por isso, tá? Então, o Git também, eu vou trazer mais conteúdo sobre isso aqui no canal e também lá no Instagram, porque é uma coisa importante, uma coisa que ninguém te ensina, mas nos projetos você vai utilizar demais, pessoal. Então, vale muito a pena, tá? Propor soluções e melhorias. Isso aqui também, como eu falei, num primeiro momento para um júnior não será tão cobrado isso, mas conforme você vai ganhando a sua senioridade, ganhando a sua experiência, você vai ser cobrado isso, tá? Propor soluções e melhorias. Acaba virando uma rotina sua mesmo. Você começa já
a se incomodar com uma coisa que você vê ali que tá um código que tá um pouquinho estranho, você já começa a se incomodar, começa a ter a noção mais do negócio, né? Porque conforme você vai trabalhando mais em várias partes do negócio, em vários fluxos, você começa a ter uma visão macro, né, como um todo, assim, da organização, dos processos. E aí, nesse momento, pessoal, que você já está num nível de senioridade melhor, já começa, assim, se você vê um chamado ali, você já fala, esse aqui é tal fluxo, problemas que eu vou ter vai ser esse, então para fazer isso, tem que fazer isso. Já começa a mapear na sua mente rapidão, assim, é muito louco isso. Quando você ganha senioridade, você já começa a perceber isso, tá? Você vê o projeto como um todo, você já decorou fluxos mais ou menos de core ali, putz, é muito louco isso. Então aí nesse momento que você começa a ter já essa mentalidade de melhorias, tá? Então é muito massa isso. E o diferencial, pessoal, aqui, ó, conhecimentos em processos de automação, Flow, Approval Process e Process Builder. O Salesforce, pessoal, ele tem também algumas ferramentas, né, de automação, nas quais você pode, assim, deixar um pouquinho o Apex de lado e utilizar esses recursos para fazer algumas automações, né? Então a gente tem o Process Builder que está ali, o Flow. O Flow agora já está meio que substituindo o Process Builder, e tem o Approval Process. Ele citou 3 ali, mas tem mais, tá? Tem Workflow Update, Workflow Rule, Validation Rules também, que é importante saber. São ferramentas que estão cada vez mais poderosas, tá? Principalmente o Flow ali, que ele, com o passar dos anos, ele tem, sim, evoluído bastante. Quando eu comecei a mexer, ele era bem travado, era no Flash ainda, então dava umas travadas monstras ali. Mas agora ele tá bem mais fluido e tá cada vez mais ficando potente, tá? Mas assim, o Flow, ele consegue fazer quase tudo que o Apex faz, mas assim, a própria Salesforce, ela recomenda, né, que se a lógica for muito complexa, a regra de negócio for muito complexa, chega uma hora que o Flow não atende mais. Então eles recomendam que quando o caso é muito complexo mesmo, você utilize o Apex. Mas sim, dá para fazer várias automações ali, dá para fazer queries, dá para fazer lógica, dá para fazer muita coisa ali com o Flow, tá? Então, pessoal, esses aqui foram as atividades e os requisitos que eu recebi nessa primeira proposta que eu recebi lá naquela pesquisa de mercado. Então, espero que tenha te ajudado aí a ter um norte nos seus estudos. Se você focar nesses itens aqui, com certeza você vai chamar a atenção de algum recrutador aí. A oportunidade vai surgir de acordo com o que eles estão precisando. Então, eles podem ser que eles estejam precisando de um júnior, eles vão atrás de júnior. De pleno, atrás de pleno. De sênior, atrás de sênior, tá? Então, de acordo com o seu nível, você vai poder receber, sim, propostas de emprego, tá? Mesmo que você esteja começando agora. E aproveitando, pessoal, esses itens aí, até comentei que eu fiquei muito feliz quando eu fiz essas entrevistas, porque a grande maioria desses itens estão no meu e-book, tá? Eu criei um e-book para ajudar você que está começando do zero. O link está aqui na descrição. E esse book, o intuito dele, pessoal, é um shortcut, né? Ele chama shortcut, que é o quê? É um atalho, ou seja, é você aprender mais rápido do que se você fosse para o Trailhead e ver todos aqueles modos. Então eu sintetizei ali todo o conhecimento ali que precisa mesmo para você estar no dia a dia dos projetos, tá? Então eu foquei bastante em Apex, em códigos, estruturas condicionais, laço de repetição, e também foquei nas triggers, que eu considero muito importante. A parte de objetos e a parte de triggers, para mim, é um dos pilares do Salesforce ali, você saber os objetos, saber manipular os objetos, os registros, fazer queries. Isso eu coloquei lá tudo no e-book, tá, pessoal? Então, se você tem interesse em começar a dar o primeiro passo, o link está na descrição aqui desse e-book, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter um norte nos seus estudos, tá? Tenha contribuído para o seu crescimento. E se você quiser me seguir lá no Instagram, é o Aprender Salesforce. Vou deixar o link aqui para vocês também. Lá eu estou colocando conteúdo diário sobre Salesforce, mercado, programação. Estou trocando uma ideia com o pessoal também. Tá muito bacana lá. Então, se você não está lá ainda, segue lá também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo e até a próxima.